Então, boa tarde a todos e a todas. A gente recomeça hoje, né, o seminário GEPIFRE, conversando um pouco ainda sobre a obra de Pedagogia do Oprimido, que foi justamente a questão que a gente discutiu no nosso último encontro de estudos. E hoje, em específico, a gente vai conversar sobre um conceito importante que está lá posto na obra de Freire, né? Então, a gente, quando lê Pedagogia do Oprimido, a gente tem três conceitos centrais, assim, atravessando o livro, que é o conceito de diálogo, de liberdade, de oprimido, opressor. E nessa conversa de hoje, a gente vai se debruçar mais especificamente sobre o conceito de diálogo, embora, para a gente entender o conceito de diálogo, a gente precisa também retomar outras discussões, né, dos outros conceitos. Queria dizer que é difícil falar de pedagogia do oprimido depois de falar da fala do professor André, é injusto, ele começa e eu vou depois, né, porque eu não sou uma freiriana, diferentemente do professor André. Então, eu vou falar um pouco da leitura que eu faço em inter-relação com outras leituras que eu faço, né? Porque aprender é sempre assimilar, sempre interpretar, e a gente vai interpretando e vai assimilando a partir dos arcabouços teóricos que a gente vai construindo na nossa experiência. Então, é desses lugares que eu também vou falar e vou conversar com vocês. Queria dizer que não dá para a gente pensar em discutir o conceito de diálogo através de um monólogo, né? Então, eu proponho que não seja uma exposição, que seja uma conversa. E aí, pensando em ser uma conversa, eu fui tentando organizar a minha fala, já trazendo algumas provocações para que a gente pudesse conversar, para que a gente pudesse dialogar, para que eu não ficasse aqui falando sozinha, né? Eu não me apresentei, para quem não me conhece ainda, eu sou Catarina, sou professora da UFPE, do Departamento de Ensino e Currículo, e também sou pesquisadora do GEPIFRE. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas nessa tarde. Feitas as apresentações, eu queria começar com essa questão. Então, a gente já começa com uma provocação, né? Por que continuar lendo Pedagogia do Oprimido depois de mais de 5 décadas? Por que a gente está aqui dedicando 2 encontros para pensar sobre essa obra de Freire? Depois de tanto tempo da sua publicação, o que é que justifica ainda a gente pensar em Pedagogia do Oprimido? E eu queria ouvir vocês a partir das leituras que vocês fizeram, né, dos últimos 2 capítulos do livro. O que vocês pensam sobre isso? Vamos lá. Jonatas. Boa tarde, meu nome é Jonatas Duarte, né? Sou aluno do curso de Pedagogia, primeiro período. Catarina, eu, assim, não tenho um conhecimento aprofundado, né, da obra de Freire. Estou no início, mas, assim, já o admiro muito, porque acho que o trabalho dele, como já é dito, assim, conhecimento de muita gente, atravessa o tempo, né? Você vem falando aí, porque por mais de 5 décadas ele ainda é tão atual, é uma obra tão atual, né? Eu acho que, assim, o quadro social, ou aliás, a sociedade em que ele foi elaborado, eu acho que a gente continua quase na mesma estaca, né? Eu acho que muita coisa mudou nessas 5 décadas, e é por isso que ele é tão atual. Eu acho que a coisa as classes do oprimido e opressor, a gente tem visto aí nos jornais, na política, nosso país como está, e a gente vê essa coisa do opressor e oprimido cada vez mais clara. E quando a gente tem conhecimento também das obras, você leva isso para a sua vida, né? E você passa a enxergar isso no seu cotidiano, na sua família, onde você vive. Assim, é uma coisa muito, muito atual. E, assim, os conceitos dele, né, da dialogicidade, o uso da palavra, né, como forma de não
não conflito, mas como forma de mudança, né? Ele usa a palavra. Então, assim, mas ele é marxista, tem uma tendência, mas pela luta de classe, mas ele não leva a luta para o lado armado, né? A arma dele é a palavra, que ele deixa bem claro. E no uso da palavra está o diálogo, né? A gente tem que estar nesse diálogo constante. E, assim, como eu já disse, eu não tenho muito conhecimento, mas é mais ou menos um pouco do meu entendimento rasteiro, humilde. Quem mais? Conversando sobre e compreendendo essa atualidade marcante de pedagogia do oprimido, apesar dos avanços tecnológicos, das novas tecnologias desenvolvidas, do chamado desenvolvimento econômico, a nossa formação histórica, né, e a forma como essa formação acontece na instituição escolar, ainda que haja uma diversidade das formas como isso acontece na instituição escolar, em algum momento há uma predominância, né, mas essa reprodução de uma sociedade que se constituiu na opressão e na dominação de povos e corpos. Eu acho que essa pedagogia do oprimido traz esses conceitos e princípios, né, princípios básicos para uma sociedade que se queira no caminho de humanização, que se queira com justiça social, e que a gente continua buscando, né, nesses processos de luta. E acho que inspira a gente e ajuda a gente a ler momentos presentes, mesmo com diferenças do passado e do contexto no qual ele foi construído. É um pouco essa compreensão assim, inicial que eu tenho. Pois é, né? Acho que Maria Lucilene, Jonas foram trazendo questões importantes, né, para a gente pensar, primeiro, que a gente ainda não conseguiu se libertar da opressão. Nós temos ainda muitos oprimidos, não é? E se nós temos ainda muitos oprimidos, é preciso que a educação se configure como prática para a liberdade. Tá? Então, quando a gente vai pensar nessa obra de Freire, a gente vai pensar em uma obra que está em interlocução com outra obra. Pedagogia do Oprimido dialoga com Prática para a Liberdade. E quando a gente vai pensar na inter-relação dessas duas obras, a gente vê que o Freire vai discutir o lugar do diálogo, compreendendo, né, o diálogo como virtuoso, digamos assim, porque é justamente o contexto de agregação dos coletivos. E aí, então, nesse sentido, a partir do diálogo, que Freire vai discutir, por exemplo, a noção de praxis, né, para que a gente possa pensar o quanto é importante essas ações de se pensar o contexto da escola como espaço-tempo em que é possível aprender a constituir-se. Então, nesse sentido, quando a gente vai pensar em pedagogia do oprimido, a gente vai ao encontro de uma obra que me agrada muito, em específico, porque embora a gente fale muito do método Paulo Freire, né, Freire vai constituir um método que se sustenta muito mais na concepção de aprendizagem do que de ensino. E isso é uma questão que me agrada demais, né, no sentido de que ele pensa a partir do sujeito aprendente. E aí, com isso, ele rompe com muitas das teorias da educação que se pensavam sempre nos métodos, né? E eu faço parte do departamento que originalmente era métodos e técnicas de ensino, o nome do meu departamento. Então, quando a gente pensava em métodos e técnicas de ensino, Freire chega rompendo, perguntando como é que o sujeito aprende,
E aí ele vai fazer uma discussão que se sustenta na perspectiva da construção de um caminho para a libertação, né, em que ele vai dialogar com questões relacionadas à pedagogia da esperança e da luta, né, entendendo o diálogo situado ali naquele contexto, como não só troca de ideias. Dialogar não é só dizer o que se pensa, mas ele vai trazer o diálogo ali como espaço e tempo de transformação, porque ele diz isso claramente, né, em Pedagogia do Oprimido, o diálogo não é um puro verbalismo. Então, quando a gente vai entendendo essa lógica, em Pedagogia do Oprimido ele vai trazer essa perspectiva dialógica como emancipatória, porque a pedagogia de Freire, e aí não só em Pedagogia do Oprimido, né, mas a pedagogia freiriana, ela é uma pedagogia que está comprometida com a cidadania. Então, se a gente entende uma pedagogia comprometida com a cidadania, a gente só pode pensar em uma praxis que se sustente na participação. Então, quando a gente vai reconhecendo essas especificidades da obra, a gente vai se perguntando sobre os momentos contemporâneos, né, em que 50 anos depois, a gente ainda está aqui discutindo pedagogia do oprimido, e aí eu queria fazer uma questão também para o grupo, né? Como é que, então, reconhecendo que ainda há oprimidos e ainda há opressores, como é que a gente consegue manter acesa a esperança necessária para o diálogo em contextos como os que a gente vive na contemporaneidade, não é? Porque não dá para a gente falar em pedagogia do oprimido sem falar no cenário político que a gente vive, né? Inclusive, Freire destaca bastante que a educação é sempre política. E aí, se a gente está pensando que a educação é sempre política, não há uma educação neutra, não é? Como é que a gente vai pensando nessa dimensão a partir dos contextos contemporâneos, né? Eu acho essa imagem bem impactante, porque ela vai chamar a nossa atenção sobre as formas de diálogo na contemporaneidade, e se a gente pode considerar essas trocas de palavras como diálogos na perspectiva freiriana, né? Porque a impossibilidade do diálogo, ela se instaura muitas vezes, e o próprio Freire fala que o diálogo nem sempre é possível. Ele fala que o diálogo é o reconhecimento das diferenças, mas que não é possível o diálogo no antagonismo. E aí parece-me que nós hoje vivemos sustentados nesse antagonismo, né? Então, ele não disse aquilo, se ele disse, ele não quis dizer, e se ele quis dizer, você não entendeu o contexto, e se você entendeu, grande coisa, outros já fizeram coisas piores, né? Então, como é que a gente pode pensar no diálogo, reconhecendo essas marcas contemporâneas? Quem queria comentar um pouco? Oi, Yuri.
a gente precisa entender também os processos de constituição subjetivas das pessoas, né? O próprio Paulo Freire nos chamou a atenção sobre isso. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Então, a gente tem um contexto de educação não libertadora, a nossa educação ainda não se configurou como uma prática para a liberdade, e nesse sentido há um nível de manipulação, de alienação, de autocrítica muito incipiente, né, do sujeito que não se reconhece naquela condição social, não se reconhece naquela etnia, não se reconhece numa situação de vulnerabilidade, e que não é uma demonização só das pessoas, mas eu penso que a gente precisa discutir e refletir sobre a contemporaneidade a partir desse lugar social, né, e Freire, ele tem uma teoria que, embora seja uma teoria do campo educativo, é uma teoria que a gente não consegue compreendê-la sem pensá-la do ponto de vista sociológico, antropológico, né, filosófico. Então, a teoria de Freire, não à toa, não é uma teoria que é estudada especificamente por educadores, ela é prioritariamente por educadores, mas é uma teoria que tem penetração em outras áreas das ciências humanas, não é? Porque ela é uma teoria dialógica. E quando a gente vai reconhecendo essa dimensão da perspectiva do discurso, né, a gente vai entendendo esse texto de Pedagogia do Oprimido, situando essa obra, que foi uma obra escrita quando Freire já estava no exílio, e eu não vou adentrar muito nessas questões, porque André já situou bastante historicamente a obra, não é? Mas quando a gente vai entender o prefácio da obra, o Hernani Fiori vai dizer que a obra tem como objetivo principal pensar numa educação libertadora, que levem o homem e a mulher a aprenderem a dizer a sua palavra. E a gente pode se perguntar, né? Os homens sabem dizer a sua palavra, a gente acabou de ver uma charge em que a pessoa está ali usando a palavra para desdizer o outro. Mas não é de quaisquer palavras que Freire está se referindo, não é? Freire está falando da construção da possibilidade de dizer a nossa palavra que nos caracterize e que nos configure do ponto de vista da nossa tomada de consciência sobre a nossa existência. E aí, então, o texto vai construir uma praxis que se sustenta ali na lógica dos círculos de cultura. Então, eu gosto muito da gente pensar nessa reflexão, no sentido de que Freire ele aponta caminhos, de fato, para uma praxis, né? Quando ele vai discutir a perspectiva dos círculos de cultura como espaços fecundos e propícios para a instauração do diálogo, porque os círculos de cultura se configuram numa horizontalidade. E nessa horizontalidade, em que todos têm palavras a serem ditas, não é? É o espaço no qual a consciência vai emergindo no sentido de que nós vamos nos compreendendo como humanos e vamos também compreendendo o outro e a nossa relação de interdependência. Então, o diálogo não é apenas o que um fala para o outro, mas o que nós vamos construindo a partir dessas interações, né? Eu gosto muito quando o La Roça também trata no livro Pedagogia Profana, né? Ele tem uma frase que me lembra muito também a perspectiva dialógica de Freire, em que ele diz assim: quando eu leio um texto, não importa o que o texto me diz, mas o que eu, a partir do texto, sou capaz de dizer. Então, eu gosto muito de pensar essas duas perspectivas, porque a leitura também é dialógica, não é? A gente se conecta com essa leitura nessa perspectiva, numa lógica de inter-relação, do que nós vamos nos transformando. Por isso que a experiência dialógica de Freire é necessariamente uma experiência, no sentido do que nos atravessa e nos transforma nesse atravessamento. E aí, nesses círculos de cultura, que são permeados da palavra, né, do diálogo, que é o conceito central da nossa discussão de hoje, vão se construindo subjetividades, reconhecendo que o diálogo não é um produto histórico, não é um acúmulo de experiências em que um propaga para o outro. Na verdade, a própria historicização. Quando Freire vai dizer, e eu gosto de pensar essa perspectiva de Freire, e aí eu já vou anunciando um pouco dos meus lugares de fala,
eu trabalho na perspectiva da psicologia da educação e fico pensando muito a partir do Piaget, sobretudo do Piaget, que é com quem eu dialogo mais, mas fico pensando também na perspectiva do Vygotsky, quando ele vai nos chamar a atenção sobre a linguagem estruturando ali o pensamento e vai chamar a nossa atenção sobre os nossos processos de metacognição. E quando o Piaget vai discutir essa dialogicidade, ele vai dizer que o diálogo não é quando nós apenas repetimos o que o outro nos diz, a palavra do outro, né, nos apropriamos dessa palavra do outro, mas como essa palavra ela é tomada de sentido nessa experiência dialógica e feita como instrumento para o qual eu me torno sujeito da minha própria história. E aí, quando eu vou pensar, por exemplo, com o Piaget vai dizer que nós nos expandimos enquanto sujeito quando nós abstraímos empiricamente e reflexivamente. Então, o que o Piaget chamou de abstração empírica é quando eu penso sobre o mundo. E aí, nesse sentido, o Paulo Freire vai trazer em Pedagogia do Oprimido, por exemplo, os temas geradores, né, que emergem nos círculos de cultura e etc., como espaços fundamentais para que se pense sobre o mundo, mas que se pense sobre os sujeitos, que seria o que Piaget chamou de abstração reflexiva. Eu penso sobre o mundo e eu penso sobre a minha forma de pensar sobre o mundo. Então, quando eu penso sobre o mundo e eu penso sobre a minha forma de pensar sobre o mundo, eu vou me constituindo sujeito, sendo atravessado por um mundo que me circunda, mas também atravessando esse mundo, que não só me forma, mas um mundo no qual eu também transformo. Porque, nesse sentido, a transformação dos sujeitos é também possibilidades de transformações e de mobilidades, né, de mudanças sociais. Então, quando a gente situa a pedagogia do oprimido nesse lugar de ser uma pedagogia que está focada numa perspectiva libertadora, e que essa libertação para Freire se constitui a partir do uso da palavra, a gente vai reconhecendo que esse conceito de diálogo freiriano, ele vai se situar em duas grandes perspectivas. Uma perspectiva ética, porque a circularidade de saberes, justamente por favorecer uma horizontalidade, ela adota uma perspectiva ética, que não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes que se intercruzam num círculo de cultura, mas ela também tem uma perspectiva libertadora, porque é justamente dizendo a palavra que eu vou me constituindo como sujeito histórico. Então, quando o Yuri fala, a gente mantém aceso a esperança se quilombando, o que é que essa expressão traz de sentido? Porque não dá para a gente manter acesa a esperança se a gente está solitário em contextos que o meu voto sozinho não muda esse mundo, né? Ou que o meu enfrentamento, a minha bandeira, não muda esse mundo. É preciso estar mais perto de outras pessoas em contextos desafiadores como esses que a gente vive. Então, quando ele escolhe a palavra quilombo para falar desse agrupamento, ele está falando de um lugar, de uma determinada forma de se agrupar, de se encontrar, de resistir e de enfrentar, né? Então, essa palavra, que embora não seja, talvez, conhecida por muitos, ela vem permeada de um sentido para quem diz, mas para quem também escuta. E quando a gente vai dizendo e se reconhecendo, a gente vai se constituindo. Por isso que, então, o diálogo nessa perspectiva de pedagogia do oprimido, ele assume essas duas grandes dimensões, não é? Que é uma perspectiva ética, porque ela respeita, acolhe e valoriza essas diferenças, acreditando que é nesse escopo de diferenças que a gente vai se constituindo, mas ela é também libertadora, no sentido de esperançar, para que nós possamos nos expandir e nos ampliar enquanto sujeitos que estamos nos formando, estamos nos constituindo ao longo da nossa existência. Então, pensar sobre isso é reconhecer também que essa obra vai pensar o diálogo como constituinte
dos nossos processos existenciais. Então, nesse sentido, o Freire vai dizer lá na página 86 que existir humanamente é pronunciar o mundo e modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes a exigir deles um novo pronunciar. Então, ele vai dizer, não é? E aí eu vou voltar também para as minhas reflexões, de onde eu também faço a leitura, né? No começo eu dizia, eu não sou uma freiriana, eu vou ler Freire, a quem eu admiro muito e tenho toda uma identificação, mas a partir dos meus lugares e das minhas outras leituras anteriores, né? E quando Freire vai falar dessa perspectiva do diálogo, e eu vou tentar ali fazer a leitura, por exemplo, do imperativo categórico kantiano, né, de que o outro não vai ser um meio, o outro vai ser um fim em si mesmo, e reconhecer esse fim em si mesmo é reconhecer a existência, porque o princípio categórico se sustenta na noção de dignidade, não há dignidade sem existência, como não há dignidade sem a possibilidade de pronunciar esse mundo. Então, nesse sentido, a existência, ela só é possível quando se reconhece aquele sujeito como um sujeito de saberes que pode pronunciar. E aí, nesse sentido, dizer a palavra, ou seja, participar desse diálogo existindo, e aí é importante a gente pensar nisso, porque a escola nem sempre foi um espaço de existência. A escola, por vezes, ela se configura como um espaço de sobrevivência e não de existência, em que alguns vão ouvir o que outros têm a dizer. Portanto, numa perspectiva de educação tutela, por exemplo, né? Numa perspectiva transmissiva, bancária. E quando a gente vai pensar nessa perspectiva dialógica, que a gente reconhece essa perspectiva associada ao diálogo ao direito, a gente vai entender que não se pode pensar no diálogo quando uns dizem para outros, mas apenas quando se diz com. E é justamente a partir desse lugar que Freire vai fazer, por exemplo, a crítica à educação bancária, em que se diz para, em que se deposita, em que se educa numa perspectiva de tutela. E aí ele vai chamar a nossa atenção dizendo que é justamente o diálogo que se caracteriza como encontro. Encontro que vai mediatizar o mundo para que ele possa ser pronunciado. E aí esse diálogo está sempre configurado ali naquela relação eu e tu, em que dizemos com e não dizemos para. E se a gente entende essa lógica que se sustenta conceitualmente falando na perspectiva de diálogo, Freire vai chamar a atenção lá no 3º capítulo que há alguns elementos que são fundamentais para que a gente possa pensar essa experiência dialógica. E a primeira delas é o amor, né? Então, quando a gente vai pensar nesse amor que Freire vai defender, né, que ele diz, me movo como educador porque primeiro me movo como gente, eu vou pensar no próprio reconhecimento da existência. Só se ama o outro que se reconhece, não é? Que não se nega. Ele vai falar também do princípio da humildade. Então, a humildade que nos torna grande, no sentido de que nos permite descentrar de quem nós somos para outros espaços. Reconhecendo o outro, a nossa complementariedade. E eu fico pensando o quanto essa circularidade dialógica é fundamental na escola, porque eu não consigo pensar em democracia, por exemplo. E aí a gente tem que lembrar que a obra de Freire, ela traz como questão central uma formação para a cidadania, né? Pensar na perspectiva de cidadania. Sim, o diálogo é uma exigência existencial, no sentido de que ele reconhece o outro como sujeito, e insere esse outro como sujeito, ativo nos processos. Então, eu não consigo pensar em democracia sem escola, porque a escola é o espaço do republicanismo, né? E quando a gente pensa nessas experiências, a gente pensa que estar na escola, nesse potente laboratório social que é a escola, é poder nos libertar para além de quem nós somos. Então, quando a gente vai pensando isso, a gente vai pensando nas perspectivas de que nós podemos sempre nos expandir. E aí Freire traz uma terceira condição necessária para o diálogo, que é a fé nos homens. E quando a gente pensa nessa fé nos homens, a gente pensa na confiança
Porque, veja, a circularidade e a horizontalidade, que são condições necessárias para a experiência dialógica, elas só são possíveis em um espaço em que nós confiamos uns nos outros, não é? Freire fala em Pedagogia do Oprimido, por exemplo, sobre a dificuldade que se tem de dialogar com os antagônicos, não com os diferentes, mas com os antagônicos, justamente porque nos fere a esperança, a possibilidade de existência mútua. E aí ele fala nesse pensar crítico, não é? De que é preciso se reconstruir nesse processo de dialogicidade. Então, quando ele traz para a gente esses elementos centrais do diálogo, ele vai refletir conosco sobre a própria perspectiva, só um minuto que o meu computador travou quando eu fui mudar, sobre a própria perspectiva estruturante desse diálogo. Então, quando a gente pensa nessa... Um minuto, meu computador está travando. Deixa eu tentar voltar aqui. Bom, tá travando para vocês, Yuri? Não, só para mim. Eu não estava conseguindo voltar na tela. Tá? Bom, então o Freire vai chamar a atenção em Pedagogia do Oprimido que o diálogo é uma situação gnosiológica, né? No sentido da gente poder pensar sobre as nossas relações com o mundo. Seria uma experiência que o Vygotsky chamaria de metacognitiva, né? Em que a gente vai pensar sobre o mundo, sobre nós, sobre a nossa existência, de forma relacional. E por ser essa experiência gnosiológica, ela é quem vai assegurar o caminho importante para práticas educativas que busquem garantir a liberdade. Então, a gente não vai pensar em Pedagogia do Oprimido dissociado de prática para a liberdade, porque o exercício da cidadania envolve a liberdade. Eu tenho um filho de 10 anos e esses dias, há uns dias atrás, uns meses, na verdade, ele trouxe uma tarefa da escola, em que essa tarefa, eles estavam estudando cidadania, e tinham estudado na escola o conceito de cidadania. E aí a tarefa era para ele fazer uma pesquisa, em que eles iam pesquisar o conceito de democracia, o conceito de ditadura, e relacionar o conceito de cidadania que eles tinham estudado na escola, que era a cidadania, a experiência da participação, do exercício do direito, não é? E aí ele pesquisou o que era a democracia e o que era a ditadura, e aí depois ele veio conversar comigo, né, mãe? A democracia é um regime do governo que emana do povo, o poder emana do povo. Eu disse, ele fez que assegura o direito à participação. Eu disse, sim. E a ditadura não, né, mãe? O poder fica centrado na mão de poucos e as decisões são de poucos. Eu disse, exatamente. Aí ele disse, então só tem cidadania na democracia. Porque não há democracia sem liberdade. Então, veja, uma criança de 10 anos é capaz de perceber isso, né, que não é possível a gente pensar em cidadania numa ditadura, por exemplo. E como e aí a gente vai entendendo, por exemplo, né, porque a obra de Freire foi tão condenada, porque que ele foi exilado também, porque não dá para a gente pensar nessa prática para a liberdade que Freire defende, que não seja uma liberdade crítica. E aí é nesse sentido que ele vai discutir com a gente, que esse diálogo, ele começa antes da própria experiência dialógica. Mas o diálogo, ele não é uma experiência apenas marcada na circularidade, no círculo de cultura. O diálogo, ele começa e ele atravessa desde o currículo, da cotidianeidade da escola e da rotina, quando a gente escolhe, por exemplo, os temas sobre os quais nós dialogamos. Então, quando eu vejo o meu filho, aos 10 anos, podendo refletir sobre democracia, ditadura e cidadania, eu estou entendendo que o currículo dele está se organizando numa determinada perspectiva, mas que nem todos os currículos são atravessados por essa mesma perspectiva. Então, o diálogo, ele vai se configurando na escola, não só como método, mas constituindo toda a experiência de estar e de pensar a prática educativa. E aí, então, nesse sentido, ele vai se compor, se configurar como um método, né, interessante para uma pedagogia problematizadora, uma pedagogia da pergunta. É por isso que quando você pensa, por exemplo, numa cotidianeidade fundamentada numa perspectiva freiriana, você vai entender
é que não basta só o professor saber sobre o que ele vai falar. É preciso que ele também saiba fazer boas perguntas, que ele saiba mobilizar, que ele saiba ouvir, que ele saiba acolher. E é desse lugar de entender que o diálogo antecede a prática dialógica em si, que Freire vai invocar a perspectiva dos temas geradores, como um espaço-tempo interessante para que essa dialogicidade aconteça no sentido da compreensão que os homens têm sobre o mundo. Por isso que ele chama a nossa atenção, dizendo que investigar o tema gerador é investigar, repitamos, o pensar dos homens referido à realidade. É investigar seu atuar sobre a realidade, que é a sua praxis. Então, não dá só para a gente pensar que é preciso falar, que é preciso pensar, que é preciso ouvir, mas é preciso também pensar sobre o que falar, sobre o que ouvir, sobre o que pensar. E aí, nesse sentido, quando a gente vai investigando os temas geradores que são estruturantes para determinados grupos, para determinados tempos, para determinados espaços, a gente vai compreendendo que essa investigação temática, ela vai se fazer no esforço comum de consciência da realidade, ou seja, de compreender esse mundo, mas também de autoconsciência, quando eu vou me entendendo como sujeito desse próprio mundo, que vai nos inscrevendo, né, na verdade, nos circunscrevendo nesse processo educativo que tem como função maior um caráter de ação cultural libertadora. Então, quando a gente entende a função do diálogo, a gente entende o diálogo como um processo de constituição subjetiva de um sujeito que não se pensa apartado dessa historicidade, mas como parte dessa historicidade que lhe produz, que lhe transforma e que lhe forma em contextos culturais, sociais, experienciais, que são específicos. Então, esses são os pressupostos mais estruturantes dessa obra de Freire, que vai deixar evidente para a gente que o diálogo não é uma troca de ideia. O diálogo é o espaço-tempo favorecedor das constituições subjetivas. E aí, nesse sentido, a gente precisa pensar esse diálogo não só numa perspectiva pedagógica, mas também pensar numa perspectiva antropológica. E quando a gente reconhece essa dimensão antropológica do diálogo, a gente vai entender que a questão fundamental, neste caso específico, né, do diálogo na escola, como constituição, espaço-tempo de constituição subjetiva, que o que está faltando aos homens é uma compreensão crítica da totalidade em que eles estão, captando-a em pedaços nos quais não reconhecem a interação constituinte da mesma totalidade e, por isso, não podem conhecê-la. E aí eu volto para a primeira pergunta que eu fiz quando eu falava de esperança, né? Como manter a esperança acesa em tempos tão assustadores como os que a gente vive. E aí a gente vai entendendo que os discursos alienantes, eles vão nos constituindo sujeitos sem essa compreensão da totalidade. Vai se fragmentando cada vez mais a experiência de existir e vai se empobrecendo, de modo que as palavras, elas já não mais nos libertam, mas por vezes elas nos aprisionam e elas nos oprimem. E o oprimido nem sempre se reconhece nessa condição de oprimido, porque a experiência dialógica envolve também esse pensar crítico. Então, há muitos espaços contemporâneos de opressão para a perpetuação dessas experiências que nós temos vivido. E quando vamos nos dando conta delas... Oi? Alguém? Yuri.
Uhum. É minha amiga queridíssima, minha irmã. Uhum. Uhum. Porque quando a gente pensa no currículo, né, e na própria organização da rotina na escola, Yuri, ela pode, obviamente, ser um processo de castração, né, desse pensar crítico, sem o qual não há experiência dialógica, porque há ainda uma cultura escolar muito focada no silenciamento dos corpos, das mentes, das experiências, no apagamento dessas diferenças, não é? Há ainda na experiência da escola práticas muito enviesadas mesmo, dogmáticas, autoritárias. Então, se a gente não for pensando nessa reconfiguração, dificilmente a gente vai conseguir pensar numa proposta, numa pedagogia que tenha o compromisso de ser uma educação libertadora, como nos postulou Freire, por exemplo. Né? Então, se a gente está pensando, de fato, em uma experiência educativa, em que a gente possa levar adiante esse legado freiriano dialógico, de respeito à horizontalidade, aos diversos saberes, que está bem posto ali em Pedagogia do Oprimido, a gente não vai conseguir chegar a uma experiência que, de fato, mereça o nome de dialógica, se a gente não romper com essa lógica escolar que ainda é tão marcada. E aí, então, a gente vai precisar se repensar
e se reconstruir no sentido de entender o diálogo como uma possibilidade de a gente estar ali problematizando as vidas, pensando em todas as experiências que marcam aquele círculo, não é? Por isso que eu gosto da ideia do círculo, que a experiência circular nos favorece que nós nos vejamos e que nós nos completemos como partes. Então, quando nós nos vemos, nós existimos. Nós só podemos existir para o outro que nos reconhece da maneira como a gente é. E eu penso que a circularidade, ela traz essa potência de existência de todos. E aí, quando a gente vai entendendo o diálogo como essa possibilidade, Yuri, de problematização da vida vivida, mas da vida também em potência, porque eu acho que isso fica muito marcado para mim na fala de Freire, é se reconhecer não para se cimentar na experiência, mas para se compreender na experiência, para buscar a justiça. A educação, essa liberdade que Freire defende, é uma liberdade que só se sustenta na justiça social, né? Então, quando a gente vai pensando nessa perspectiva, a gente entende que é imprescindível que o currículo, que o processo de construção do conhecimento que tem na escola, que ocorre nessa relação, que é professor-aluno, aluno-aluno, não seja construída a partir de narrativas docentes. Não são as narrativas dos professores, o discurso dos professores que constroem saberes, mas são as experiências dialógicas que favoreçam a criatividade que nos impulsionam. Por isso que Freire diz lá na Pedagogia do Oprimido, né? O diálogo é virtuoso porque ele é agregador de coletivo. Porque o coletivo só pode existir na experiência. Por isso, quando vem essa crítica, né? Vocês que dão aula em círculo, quando se refere a nós das ciências humanas, né? Porque vocês dão aula em círculo, né? Por que vocês dão aula em círculo? Porque a circularidade favorece a existência. E não há aprendizagem de um para o outro, mas de uns com os outros. Porque aprender é algo que ninguém faz pelo outro. É como se a gente tivesse aprender, a Hannah Arendt vai dizer que é como sempre nascer de novo, né? Porque quando a gente aprende, se expande o nosso mundo para que a gente possa se constituir diferentemente da maneira como a gente era. Por isso que uma nova aprendizagem é quase como uma gravidez. A gente vive grávidos de nós mesmos, ali sendo impulsionados a uma experiência de se constituir, né? E aí Arnaldo colocou alguma coisa aqui no chat. Ele diz que o currículo como escudo para não se escutar os alunos e professores é um currículo de tutela, né, Arnaldo? E aí eu fico muito desesperada quando eu vejo, por exemplo, essa defesa do homeschooling, como se o currículo da escola fosse apenas aquele currículo estrutural, como se não houvesse o currículo que está oculto, como se não houvesse o currículo cultural, como se não houvesse o currículo existencial. E eu fico pensando que a escola, embora não possa tudo, e eu estou falando aqui a partir de Freire, que deixou isso muito claro, não é? Mas pode muito. Ela não pode tudo, mas ela pode muito. E entre o muito que ela pode nos libertar da nossa pequenez. Eu acho isso muito... Isso tem sido algo que tem ficado muito marcado na minha existência como professora, né? A escola, ela me liberta de mim à medida que ela me apresenta outros mundos, outras experiências. E onde, se não na escola? Eu posso aprender, por exemplo, que nem todo mundo teme o mesmo Deus que eu. Onde, se não na escola? Eu posso aprender que nem toda mulher apanha como a minha mãe. Porque um menino e uma menina que cresce com a mãe apanhando, a avó apanhando, a tia apanhando, a vizinha apanhando, ele dificilmente vai conseguir pensar criticamente sobre aquela experiência. Ele pode pensar dolorosamente sobre aquela experiência. Mas na escola ele abre as experiências possíveis de outras existências também. E eu acho que quando Freire fala desse esperançar, ele fala também desse lugar de poder mover-se. E quando a gente pensa nesse mover-se, a gente está compreendendo, não é? Por exemplo, que se o diálogo é um encontro, essa experiência dialógica, ela se propõe a romper com essa opressão, à medida que não se é a fala de uns para os outros, mas é de uns com os outros. Então, toda a lógica que historicamente foi se construindo sobre a escola,
em que sempre a fala esteve no privilégio de alguns, né? Era preciso ir à escola para virar gente, Pinóquio nos ensinou isso, não estava fadado a nós, né, urros e tudo que compõe a burrice. E aí Freire vai romper com essa ideia de escola poderosa, está me faltando outra palavra agora para ela, mas e ele vai nos aproximar de um conceito de escola que, sendo feita por gente, precisa problematizar essas tantas gentes, que eu acho que é isso que te incomoda, Yuri, o silenciamento de muitos nesse currículo da escola, quando a gente entende, por exemplo, a literatura que a gente estuda, quando a gente entende o viés histórico pelo qual a gente estuda, quando a gente entende a ocupação do espaço geográfico, quando a gente entende a literatura, a música, a poesia, né? Em que para alguns simplesmente não se existe. Eu, antes de vir para cá, eu estava assistindo o início da defesa de professora titulada, professora Maria Tereza Didier, e ela dizia que ela contava um relato de certa vez estar numa turma de idosos e uma idosa negra perguntou para sua professora por que ela nunca estava como papel de destaque na procissão. E a professora dizia para ela, claro que esse lugar não é seu. Como é que você quer estar no lugar de destaque na procissão? Se você quiser um lugar, você vai para o lugar ali de quem ocupa o diabo. E ela disse que aquilo acabou com ela, né, a idosa, e ela chegou em casa e contou para a mãe. E a mãe disse que ela não tinha nada que impedir o lugar prioritário da procissão, né? A gente estava falando de uma idosa negra de mais de 70 anos. Então, assim, como é que essas pessoas vão existindo? Como é que elas também vão se constituindo sujeito? E que espaço vai sendo dado a elas nessa experiência de não falar com o outro, mas de ser falado pelo outro? E aí, quando a gente entende essas experiências, Freire vai também nos chamar a atenção lá em Pedagogia do Oprimido, que se é dizendo a palavra com que, pronunciando o mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como um caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. E aí vem o que você estava falando, Yuri, acho que foi nesse sentido que você quis dizer, a palavra ela constrói, mas ela também destrói. Porque que significação de mulher negra essa idosa foi construindo ao longo da sua existência? Não é? Então, é preciso que outros, sim, falem por mim, no momento em que eu não consiga falar, para dizer que esse lugar não me pertence, para que eu possa vislumbrar outros lugares e para que eu possa me olhar nesses outros lugares, nessas outras possibilidades de experiência. Então, a gente vai se construindo enquanto homem numa significação que não é só nossa, mas que está atravessada pelos inúmeros contextos sociais e relacionais que a gente também transita. Quando a gente pensa no diálogo, a gente entende que ele contribui, sim, ele pode contribuir para a ruptura de uma lógica de dominação que se manifesta pela opressão. Nem como o diálogo na escola pode colaborar para romper com essa lógica dominadora que se manifesta na opressão. Como é que vocês pensam isso? Nem todo diálogo merece a perspectiva dialógica conceituada por Freire, né? Nem toda experiência de fala na escola, há experiências de fala na escola que são puro verbalismos, né? Mas em que medida a gente pode pensar um diálogo que mereça a perspectiva freiriana na compreensão, no sentido de contribuir para a ruptura da dominação que se manifesta na opressão? Jonatas levantou a mão. Na minha visão, deveria partir do opressor, né? Que tem essa imagem, o próprio professor, né? Ele tem essa imagem na escola de opressor, ser opressor. Acho que a maioria dos alunos vê o professor como opressor. É aquele que não deixa ele se expressar, é aquele que limita. Então, eu acho que o diálogo, começando do professor, seria o mais, assim, o primeiro passo que eu poderia dar, professor.
e se daria essa construção que Paulo Freire também fala, né, da libertação, que ele diz também que essa libertação não é tão abrupta, não pode ser uma coisa, tem que ser a pequeno espaço, a um longo tempo, né, essa libertação opressor e oprimido. Eu enxergo nessa perspectiva. Mais alguém? Oi, Jéssica. Professora, eu estava aqui tentando refletir sobre um dos nossos problemas na atualidade, ser exatamente a falta de diálogo. Eu já li a obra de Freire antes, e não dei essa retomada agora, mas aí eu abri meu livrinho aqui e vi um conceito que me deixa muito instigada, que é o conceito da questão de a gente abrigar o opressor. E isso está acontecendo extremamente na atualidade, e o que eu tenho mais do que expressar minha opinião, realmente é uma questão. É perguntar, em tempos como esses, como os nossos, onde o diálogo está sendo inviável, impossível. A gente está tentando conversar com as pessoas, mas o diálogo, não é nem diálogo, é um discurso de ódio. Esse ódio, ele está tão latente, essa falta de interesse em conversar, de desejo em debater, onde cada um tem suas próprias certezas, e eu vejo muito pobre de direita, muita gente, eu moro em periferia, e vejo muita gente igual a mim, proferindo discursos que não tem nada a ver, que não falam sobre a gente, falam sobre o opressor. Então, essas pessoas já brigaram o opressor. Então, como dialogar com elas? Tem um livrinho que eu tenho, que é Como Conversar com o Fascista. Esse livro é de 2015. Mas até agora a gente não descobriu como. Como? É basicamente isso. Eu também nem tenho essa resposta, Jéssica, nesse momento. Há uns dias, esse mesmo meu filho chegou da escola e disse: mãe, eu não sei mais o que dizer aos meus amigos para eles entenderem que quando a gente vai votar, a gente tem que escolher se importar com todas as pessoas. E eu disse: eu também nem sei, filho, porque está muito difícil pensar, sobretudo nessa semana que antecede esse domingo, né? Mas quando a gente está pensando na perspectiva dialógica de Freire, a primeira coisa que Freire nos chama atenção é sobre a dificuldade que a gente tem de diálogo com o antagônico mesmo, né? Não se dialoga com as diferenças, mas não com o antagonismo, e eu acho que o que a gente está vivendo hoje não são só diferenças, sabe, Jéssica? A gente está vivendo antagonismos mesmo. E quando a gente pensa nessa experiência, a gente vai reconhecendo que o diálogo, ele precisa ser constituído num processo que é transformador. Então, quando a gente está entendendo o processo de dialogicidade que Freire vai nos convidar a pensar, ele vai dizer, não é um ato de consumir ideias, não está ali sobre a mediação do professor, sabe, Jonathan, que obviamente tem um papel importante na pedagogia freiriana, mas não de central, e eu acho que a grande questão que Freire nos provoca é tirar o professor dessa centralidade para colocar na centralidade a experiência. E aí, quando a gente vai entender isso, a gente vai entender que a experiência ela vai ser central, porque é um processo de produção e de transformação, que ocorre na própria ação dialógica, que é comunicativa. E aí eu não sei, Jéssica, essa tua pergunta, ela me provoca muito como pessoa e como professora, né? No sentido de que é preciso ter fé nos homens, é preciso ter esperança. E eu fico pensando que esses tempos também atenuam a nossa fé nos homens, porque quando eu vejo alguém defender o indefensável, eu fico me perguntando se eu ainda posso acreditar nessa experiência de troca dialógica, porque não é simples também se reconhecer no lugar do oprimido, que reproduz esse status e oprime também. Por isso que a gente tem feito muitas brincadeiras, né? No Brasil é preciso que seja feito já revelação de classe social, de etnia, de identidade de gênero, mas eu não sei se é só revelar a minha identidade de gênero, ou a minha etnia, ou a minha classe social. É compreender a minha condição social, a minha etnia, em contextos que são maiores de percepção
do indivíduo nessa coletividade. Então, os discursos são muito deturpados, não é? Os discursos são muito atravessados. E aí a gente fica nesse processo de sujeitos que querem consumir apenas determinadas ideias e não são capazes de produzi-las, porque, de modo geral, esse público mais xiita, eles não produzem nada, eles apenas vão absorvendo, não é? Aquelas ideias que vão chegando pelos grupos do WhatsApp ou pela pregação que ele ouve na igreja ou pelas redes sociais, e isso vai moldando esses sujeitos num processo de alienação que é muito preocupante, que rompe com qualquer perspectiva do que Freire defendeu, porque Freire defendeu o processo de autocrítica, de percepção de mim num contexto que é maior. Então, para a gente pensar sobre isso, a gente pensa no desafio que a gente enfrenta também, enquanto educadores e educadoras que somos. Não é? Acho que alguém levantou a mão, Yuri, não sei se tu viu, quem foi? Fui eu, professora. Foi no silêncio. Eu fiquei pensando assim, porque o professor Paulo Freire, ele fala de processos de gente inacabada, de processos em inacabamento, né? E aí eu também fiquei pensando assim, às vezes tem momentos históricos, tem toda a nossa formação, tem os ambientes pelos quais a gente passa nesses processos, e às vezes a gente lá atrás esteve em um lugar em que precisou passar por um processo do despertar da consciência. E, às vezes, a gente automaticamente acha que as outras pessoas já deveriam ter acompanhado isso também, ou a gente se encontra com pessoas que ainda estão nesse processo ou que ainda nem iniciaram esse processo. Muitas vezes a gente sai dos lugares, né, nas mobilizações sociais, inclusive de ascensão, de poder aquisitivo, de condição de vida, a gente muda muitas vezes de condição de vida, enquanto outras pessoas ainda continuam lá. E a gente esquece também na nossa formação histórica, tem uma religiosidade muito forte, na sua origem de dominação, de conforto, né, de consolação e não de libertação. Tem também movimentos de libertação, a teologia da libertação está aí presente, né, nesse processo de um Deus libertador, de um Deus de vida, de um Deus que veio para todos. Então, acho que o diálogo, ele exige muita escuta, né? Então, exige escuta, exige respeito, e realmente, às vezes, nessa situação, a gente, às vezes, acaba se desesperançando. Yuri falou inicialmente na necessidade da gente estar sempre junto, porque quando a gente fica só, acho que a esperança ela vai enfraquecendo, né? Eu acho que essa necessidade desse processo coletivo contínuo, de estar dialogando, de estar escutando, de estar construindo conjuntamente. Eu acho que eu me perdi um pouco no que eu ia dizer, mas era principalmente do diálogo como escuta e das experiências que a gente passa, que muita gente que fica no caminho, a gente acha que seguiu com a gente, não seguiu, né? De como olhar para trás e aprender a escutar e olhar também. Muito isso. Porque os processos de constituição subjetiva, Luciene, não são apenas pelas oportunidades, no sentido que a gente teve, como se todos tivessem tido do mesmo jeito, né? Exatamente. Cada um assimila e interpreta esse mundo a partir de outras experiências, onde a gente também vai ancorando, por isso que ele fala desse capital ativo que a gente tem, né? Eu fico pensando muito nessa ideia desse capital, de como isso vai também
nos ajudando a interpretar o mundo, porque pode parecer muito estranho, às vezes a gente olha, é o mesmo fenômeno, mas a maneira como os sujeitos observam, ela é completamente diferente. E a gente não está vendo, em tese, a mesma coisa, mas a mesma coisa não é a mesma coisa, porque a gente vê a partir dos nossos olhares, por isso que as nossas experiências, elas são terrenos sobre os quais a gente vai pisando a vida inteira. E aí, então, nesse sentido, a gente tem que ter muito cuidado com o currículo da escola, porque o currículo da escola, ele também vai constituindo-se como experiências e oportunidades para que a gente passe a interpretar esse mundo. E aí, então, o Freire vai chamar muita nossa atenção sobre a importância da gente pensar esses temas geradores, por exemplo. Né? Quando a gente escolhe os temas geradores, ou os temas geradores são escolhidos por esse coletivo, eles passam a ter uma importância relevante numa proposta pedagógica que se propõe a ser dialógica. Não é só porque Freire disse que ia trazer aquilo que era significativo para o aluno. Então, se o aluno era pedreiro, eu iria alfabetizá-lo através da palavra tijolo. Quando o Freire está falando dos temas geradores, ele não está falando só desse lugar. Ele está falando do lugar da existência concreta, mas da existência em potência. O que é político que eu preciso discutir? Por que tudo é político? E aí eu queria ouvir vocês um pouquinho, então. Qual seria esse lugar dos temas geradores, então, gente, na experiência de uma proposta pedagógica que seja dialógica? Quem foi que levantou a mão? Yuri. Uhum. Uhum. Quem mais? Sou eu, professora. Dá para ouvir bem? Dá, sim. Bom, eu estava aqui ouvindo caladinho, mas esse é um tema, assim, que, por experiência, que eu vi na minha frente, eu poderia também deixar a minha contribuição aqui, né? Então, qual o papel dos temas geradores de uma proposta dialógica? Bom, eu trabalhei numa escola pública e uma das coisas que eu mais questionava era dar essa voz para os alunos que queriam muito falar, mas não sabiam o que falar. Sabiam que tinha alguma coisa a ser dita, mas eles não sabiam o que. E aí, então, via o lado dos professores também, que alguns gostariam de dar essa oportunidade para os alunos ter voz, até mesmo para caracterizar uma proposta pedagógica coerente com a realidade, né, dos alunos, mas não sabiam como, né? E então fazia essa mediação, só que a estrutura que a escola estava sentada não dava oportunidade para isso, principalmente para alguns professores que já estavam na casa há muito tempo e que, assim, tinha essa concepção de que o saber era apenas deles e que os alunos não tinham capacidade de expressar, né, o que precisava ser dito, né? E aí, então, eu via aulas e mais aulas de alunos calados e tal. E quando eu saí, então, na hora dos intervalos, eu via, então, eles comentando, eles falando sobre temas diversos que poderiam ser muito bem abordados com proposta didática, com professores e tal, mas se silenciavam.
E aí, então, eu comecei a pensar aqui o seguinte, né? Esses temas geradores que levam em consideração também essa experiência de vida dos alunos e tal, são de extrema importância porque, além de trazer essa motivação para poder saber aprender e também fazer essa relação com a minha vida, né, prática, para além da escola, né, ela é extremamente importante também para fazer com que muitos fracassos escolar não se estendendo. Porque, até mesmo por experiência própria minha, muitas vezes tinha questões que eu gostaria de ser tratado na escola, gostaria de falar, gostaria de dizer, né, mas não tinha esse espaço. Até mesmo quando eu conversei com uma professora e ela estava disposta a realmente sentir uma dificuldade, uma vontade de fazer algo diferente. E aí, então, eu sempre falo para ela assim, olha, quando começar uma aula, por que não traz uma questão problema? Né? Porque não traz alguma coisa da realidade deles, estuda como é que é a realidade e tal. E foi um sucesso, porque os alunos, quando eles viam essa questão problema, esse tema que tinha a ver com o assunto que eu ia dar, eles ficavam muito motivados. E no final ela retornava o tema, né, para que eles pudessem resolver o problema logo no começo, com o conhecimento que eles tinham acabado de entrar em contato. Então, acredito que esse papel assim, de fazer esse diálogo com os alunos e ver qual é o conhecimento que eles têm, né, acredito que é muito importante também para poder extrair e fazer com que dali eles vão crescendo ainda mais no conhecimento. Eu não sei se era essa a ideia, mas foi dessa forma que eu entendi. Vamos ouvir André, e aí depois eu comento também. Aline BR. Boa tarde, pessoal. Parabéns, inicialmente, Catarina, pela exposição, não é, a temática. Eu vou deixar a câmera fechada, que meu sinal está fraquinho. Aí, para não cortar muito, eu vou diminuir aqui a emissão dele, pessoal. Então, vejam, realmente é muito interessante essa pergunta que a Catarina faz, né? E aí eu penso no atrelamento do tema gerador e pegando a roda do Lindenberg, as situações, problemas, né? Quer dizer, você tem um levantamento de vocabulário, né? A sugestão metodológica de Freire, né? Que ali na comunidade queria alfabetizar, enfim, né? Fazer o levantamento de vocabulário e das palavras próprias daquela comunidade e a gente destacar aquelas que pudessem ser, digamos, as palavras geradoras, digamos assim, né? E a partir daí dessas palavras criar isso que o Lindenberg vai sugerir, que é a ideia da situação-problema, né? Quer dizer, a Catarina lembrou, por exemplo, né? Quer dizer, não é só a palavra tijolo, né? Não é só alfabetizar tecnicamente pela palavra que tem ali o que 3 consoantes distintas, né? TJL, né? Com a palavra tijolo, né? Você discutir a questão da moradia, discutir a questão do trabalho, discutir uma série de elementos, né? Envolventes e envolvidos pelo aquele objeto tijolo, junto àquele objeto tijolo, né? E nesse sentido, a gente pode, como também sugeriu o Lindenberg, né, fazer isso, né, fazer essa transposição, né, dessa metodologia de Freire para uma série de situações, né, porque a palavra geradora pode ser, por exemplo, lá em história, sei lá, cadê as mulheres da dependência, né, quer dizer, um tema, né, cadê a pessoa negra no processo de dependência, né? Quer dizer, então, a gente pode jogar um tema, como esse tema gerador, enfim, né? E a partir daí, então, desenrolar uma série de reflexões, né? Uma série de ponderações dentro de vários universos de problemáticos, por exemplo, né? Quer dizer, na matemática, né? Quer dizer, o percentual de salário com a relação do percentual da inflação com o teu salário, quer dizer, veja, a ideia
aí nesse caso, né, dessa palavra gerador, desse semigerador, atrelado com que o Lindenberg, com que Catarina falou a respeito do tijolo, é exatamente fazer essa relação com o universo, não é, do educando, do mundo dele, consequentemente dos outros educandos, né? E a partir daí a gente realizar essa ação que transforma esse processo educativo, né? E de ensino, né? Não apenas naquela coisa bancária, que é o conteúdo pelo conteúdo, mas esse processo de diálogo mesmo, né? Porque aí você vai ver na resposta do aluno, são respostas inusitadas, né? A gente, como professor, também é provocado a descobrir coisas que a gente não imaginava no primeiro momento, né? A fugir daquela estrutura, né? Problemática, ou do universo de problemas que o próprio livro coloca, e trazer outros problemas mais próprios da realidade do alunado, e isso num universo bastante amplo de possibilidade de conteúdo, de conhecimento, né? Então, acho bacana, é por aí, né? E estou aprendendo muito aqui escutando vocês. Parabéns, pessoal. Muito obrigado. Olha, a humildade dele. E aí, a gente pensando, André, acho que o André já comentou bem a questão de Lindenberg, né? Da gente pensar nessa relevância, mas se a gente for para a obra do Freire, ele vai dizer que esses temas geradores, eles têm uma função de investigação temática, e que quando a gente vai pensar nessa investigação temática, ela tem um caráter de conscientização, que precisa levar à possibilidade de a gente pensar sobre o mundo, né? Porque para questionar esse mundo é preciso conhecê-lo, é preciso compreendê-lo. E aí eu gosto quando o André faz essa reflexão, né? Em torno, por exemplo, quando eu falo do tijolo, eu vou pensar na moradia, eu vou pensar, vou pegar lá a música do Chico Buarque, né? Construção, tá vendo aquela casa ali que eu ajudei a construir, eu não tenho acesso, então a gente vai pensar sobre as desigualdades em relação às próprias condições de trabalho, né? Então a gente vai pensar sobre todo esse contexto que é maior do que a palavra, mas que para ser compreendida também pela palavra, porque numa sociedade grafofônica como a nossa, a não apropriação da palavra também é condição de opressão. E eu gosto muito quando o Freire nos faz pensar sobre essa dimensão, né? E aí, pensando sobre essa questão, a gente amplia, pensando também no diálogo como mediação a partir desses temas geradores, né? E como é que esse diálogo, como superação da opressão e sobre superação dessa educação bancária, pode ser mediado numa perspectiva também dos temas geradores. Então, o diálogo é uma possibilidade de superação de uma prática pedagógica bancária, né? Então, como é que vocês pensam também essa questão? Alguém queria comentar? Acho que alguém tinha colocado no chat justamente o que Freire vai dizer lá na sua obra, quando ele fala que o diálogo é uma exigência existencial. E se ele é o encontro em que se solidarizam refletir o agir de seus sujeitos, endereçados ao mundo, a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro. E eu acho isso muito potente, não é? Porque Freire fala do conhecer-se numa perspectiva de construir-se, mas de também ressignificar esse próprio espaço. E aí também não pode ser uma simples troca de ideia, que vão ser consumidas pelos permutantes, né? Então, a gente não está ali apenas compartilhando o pão, a gente está ali se construindo e construindo nesse mundo, porque quando a gente vai se dar conta de que toda experiência, eu fico muito tocada quando Freire vai chamar nossa atenção de que todas essas temáticas, esses temas geradores, essas questões que a gente escolhe para a escola, que atravessam o currículo e que vão constituindo esse currículo, na verdade, elas são polissêmicas, né? Elas são permeadas de sentido. E, ao serem permeadas de sentido, elas atravessam os estudantes, elas nos atravessam, e são permeadas de sentidos que não são só históricos, são políticos, não é? São culturais. E aí, nesse sentido, se a gente pensa, de fato, em romper com essa cultura
bancária e a gente pensa em conduzir uma prática cotidiana na escola, mais por esse horizonte dialógico, freiriano, a gente precisa reconhecer que a educação é, sim, será sempre um ato político, né? E aí eu gosto muito quando o Freire diz que o educador, né, quando se defende que o educador não pode fazer política, é porque está se defendendo uma certa política, que ele chamaria de política da despolitização. E ele diz, não é pelo contrário, se a educação brasileira sempre ignorou a política nunca ignorou a educação. Porque não estamos politizando a educação, porque a educação sempre foi política. Agora, ela sempre foi política, estando a serviço das classes dominantes. E eu fico muito tocada, porque eu fico pensando que romper com a educação bancária também é romper com essa política, que perpetua a lógica da dominação e que continua oprimindo, né, tanto, de forma tão intensa. Era nesse sentido que eu tinha organizado a minha fala para hoje, tentando sintetizar que o diálogo, na perspectiva freiriana, não seria só um método. O diálogo, na perspectiva freiriana, seria uma escolha política. Uma escolha política que nos leva à compreensão de que é preciso transformar, mas para transformar é preciso também transformar-se, porque o diálogo ele é emancipatório, ele é a única forma possível da gente assegurar a possibilidade da experiência cidadã, mas ele é, antes de tudo, também a oportunidade de que a educação se configure como prática para a liberdade, pensando a liberdade da opressão. Então, essa era a minha fala hoje. E aí eu queria passar a palavra para quem quisesse ainda complementar alguma coisa. André, Yuri, todo mundo. Mais alguém queria... Estamos escutando? Acho que o André está com a mão levantada. Está me escutando? Está bem baixinho, André, bem baixinho, bem baixinho. Agora, está me escutando? Agora melhorou. Melhorou. Então, aí essa pergunta que você faz é muito interessante, né? Relações de diálogo e educação bancária. De quando você diz o diálogo não é só a metodologia, o diálogo realmente é mais do que isso. A ideia do projeto de sociedade, do projeto de sociedade envolvido num projeto de formação humana, né? Quer dizer, a educação como processo de formação humana, isso é muito claro na proposta de Freire. A gente tem outros educadores também que pensam nesse sentido, né? E a gente vê a atualidade desse debate, a atualidade dessa pergunta de Catarina, quando, quer dizer, seja lá o modelo de sociedade que se defende, que se abraça, né? Seja lá o modelo de formação humana que se propõe em termos de categorias, em termos do que é humano, enfim, né? Mas quando a gente está em torno da ideia do humano, é possível, então, esse diálogo, não é? Quer dizer, aí já visto que a diferença é até a imagem entre o diálogo e um Jobral, que Jobral todo mundo fala igual, né? No diálogo não, eu tenho vozes distintas, eu tenho concepções distintas, né? E que esse conjunto de concepções em torno da humanidade, né? Em torno dessa dimensão humana que é construída historicamente, como historicamente também não pode se perder, estamos vivendo a nossa experiência contemporânea, né? Essa perda de humanidade, né? Essas relações, digamos, focadas em torno da meritocracia em termos de referência, de poder de consumo, em termos de referência de relações de propriedade, enfim, né? Então, acho que é isso, né? O diálogo rompe com a educação bancária por possibilitar esse espaço
de vivência, digamos, não passivo, né, mais ativo de sujeito, né, no processo de educação, e esse processo em si, enquanto experiência, um processo de formação, né, a formação humana, não porque tem esse ou aquele modelo exclusivo, né, do que seja a humanidade, mas porque a gente coloca a humanidade em questão e, consequentemente, a gente coloca a possibilidade dessa construção, né, da experiência humana cada vez mais rica, cada vez mais, digamos, propositiva. Então, parabéns, pessoal, mais uma vez. Parabéns, Catarina, mais uma vez. Eu fico pensando, André, tem uma parte do livro, não tem como a gente pensar, a gente lê Pedagogia do Oprimido 1000 vezes, e cada vez que a gente lê, a gente vai se reconfigurando, né? Mas quando a gente lê, eu acho, Pedagogia do Oprimido nesse tempo que a gente está, não tem como a gente ler dissociado da nossa experiência política momentânea, né? E tem um momento do livro que Freire chama a nossa atenção dizendo que a opressão é um controle esmagador, que a opressão é necrófila, porque ela nutre-se do amor à morte e não do amor à vida. E é impressionante quando a gente pensa o que a gente está vivendo agora, se não é também necrófilo, não é? Se os discursos opressores de negação, de opressão, de invisibilidade de determinados grupos, de determinadas pessoas, também não se alimenta desse amor à morte, e como a gente precisa se pensar nesse lugar para entender toda essa lógica da opressão, para continuar tendo energia para ir lutando contra ela, né, para ir resistindo, e para ir também, de alguma maneira, mesmo que seja muito difícil, compreendendo que há muitos oprimidos que nem conseguem se colocar nesse lugar de que está oprimido, né, de se reconhecer, porque a experiência não é emancipadora, né, então é bem desafiador o que a gente está vivendo. Yuri. Eu não penso que Freire fala desse encontro pacífico, não, mas aí eu acho que André pode responder melhor do que eu, mas a leitura que eu tenho não é desse, o que Freire busca não é esse pacifismo piegas que a gente defende, não, sabe, que por vezes a gente imagina, Yuri, porque Freire fala do amor, da defesa da vida, e ele fala da defesa da vida vivida, da experiência, ele não fala desse pacifismo caricato, ele fala do encontro da divergência mesmo, dessa constituição, do reconhecimento dos outros, não é? Dessa perspectiva que do conflito enquanto divergência. Agora, Freire não está falando dessa experiência, que aí mais uma vez a gente volta do antagonismo, né? Até tem um momento no livro que ele fala isso, não tem diálogo. Quando você está pensando, por exemplo, a imposição do opressor sobre o oprimido, não é? Ele fala da libertação, ele fala da não dominação, não necessariamente na perspectiva de um encontro singelo, tranquilo. Freire fala da luta, né? Agora, da luta amorosa pela existência de todos. Eu penso nesse encontro, nessa perspectiva, não um encontro que apenas converge, mas um encontro que também diverge, e porque diverge também pode coexistir, mas nem tudo pode coexistir. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, você não respeita as diferenças porque a gente não tolera o fascismo, né? A gente respeita as diferenças, eu gosto de lasanha, você gosta de feijoada, a gente vai se respeitando nessas diferenças que são possíveis, mas quando a diferença é necrófila, né? Quando ela mata o outro, ela não é uma diferença, ela deixa de ser uma diferença e ela assume a opressão não se tolera, a opressão se enfrenta.
Então, eu entendo que o encontro de Freire é um encontro pela justiça e não pelo pacifismo. É essa a minha interpretação. Mas, André, me ajuda aí, que você é que é sabido. Não, eu concordo plenamente com você, não teria nada a acrescentar, é isso mesmo, né? Ele lembra muito bem das situações que você não pode ter diálogo com quem quer aniquilar, né? Com quem não está disposto a dialogar, né? Com capataz, né? Quer dizer, não tem, porque o diálogo é esse estabelecimento de elementos comuns, essa mútuo aprendizado, né? Quer dizer, você aprender com um camarada que quer lhe extinguir, né? Quer lhe extinguir como outro, não rola. André, ficou bem baixinho para a gente te ouvir, bem baixinho, não deu nem para ouvir. Desculpe, vamos ver agora. Não tem diálogo com quem quer lhe extinguir, né? Não dá para dialogar com quem quer eliminar o diferente, percebe? Então é nesse sentido. E outra coisa, não esqueça que Freire coloca toda a discussão de sua pedagogia no processo histórico, né? Quer dizer, o processo histórico tem tensões, tem lutas, como lembrou Catarina, né? É verdade que ele vai dizer, olha, a luta de classes não é só, quer dizer, um dos motores da história não é só a luta de classes, é o sonho também, mas é luta, quer dizer, luta por quê? Porque você tem o sonho de ser a pessoa que vive da exploração do trabalho do outro, não tem como dialogar com o sonho do explorado de ter seus direitos, de ter sua condição de ser mais reconhecida pelo explorador. Então, veja, não é nesse sentido o que ele fala do diálogo. Ele fala do diálogo nessa construção desse sujeito coletivo, desse processo de conscientização, né? Mas em torno desse índice de transformação, esse índice de ser mais, né? Essa transformação, essa transcendência das condições do sujeito, da sua existência, né? Histórica e situada, historicamente situada. Então, é isso. E é legal essa coisa que o Yuri trouxe, porque uma vez fazendo a pesquisa no Jornal do Paraguai, em 90, né? Quando o Freire, então, no finalzinho da ditadura histórica, ele consegue autorização para visitar o Paraguai, e o Paraguai, a Assunção, muito conservador, infelizmente, né? E tinha um jornal lá muito conservador que viu como notícia, na vida de Freire, era o guru da paz, uma coisa assim, o guru da educação humanista, né? Quer dizer, então o Freire era meio que um guru, meio que um Hare Krishna. Ele, ao dizer aquilo ali, ele tentava invisibilizar, escamotear esse poder de tensão que a pedagogia de Paulo Freire propõe, né? Quer dizer, um poder de tensionamento, né? Por exemplo, veja, o diálogo estabelecido não quer dizer que a gente não vá apontar e acusar relações de opressão. Pelo contrário, né? Quer dizer, no diálogo, inclusive, é que o opressor possa dar conta que é oprime. O que quer dizer com isso? Eu não estava num grupo de colegas aqui da universidade, né? A gente está muito bacana, a gente chegando aqui no CE, e a gente estava na reunião com os amigos. Quando, então, uma amiga negra, né, do movimento negro, enfim, né, a gente estava comentando, e a gente comentou aquela marchinha de carnaval, isso era perto do carnaval, o teu cabelo não nega mulata, né? O teu mulata da cruz, era uma marchinha bacana, a gente sentava e discutia, estava cantarolando já numa sala, essa marchinha racista. Ela disse essa frase aí, porque a cor não pega. Ela lembrou, a cor não pega, o que a cor não pega? Aí, veja, diálogo é um pouco essa situação. Quer dizer, ela está dizendo da opressão que ela está sentindo. E ela está dizendo para a gente, não se tocava disso, até porque nós somos mulata, eu sou mulata, né? Então, e o outro colega não era mesmo, não tem condição para a pressão dele. Então, isso não pegava com a gente, pegava com ela, mulher, né? Seguramente assediada, seguramente aviltada, né? Por sua condição, então, entre aspas, de mulata, né? Então, nesse sentido, veja, aí é que é o diálogo, né? Aí que eu digo, agora vamos pular, ela diz isso para o neofascista, o neonazista, sem chance.
Não tem diálogo. Ele está querendo extingui-la como condição de existência, né? Então, nessa perspectiva, e lembrado muito bem por vocês aqui, coloca a pedagogia. A pedagogia tem tensionamento. O diálogo também tem tensionamento. O tensionamento não quer dizer pugilismo, não quer dizer agressividade, mas vai querer dizer, digamos, tirar do lugar do conforto, que é igual a desconforto. Né? O desconforto eu me perceber como racista inconsciente. É racista. Né? Então, isso é bacana. Então, nesse sentido, veja, como foi no diálogo que eu, aqui, né, narrando aqui, essa história, vejo nesse sentido do racismo. Né? E aí você vai, por exemplo, outras relações, e você vê que você se coloca também, agora, no lugar do camarada que é capaz também de perceber até que ponto outras relações que você tem não são opressoras contra você, e você a naturaliza. Né? Então, acho que é nesse sentido, né? A gente pensar o diálogo. Por exemplo, outro conceito de amorosidade interessante, Ferdinand, professor Ferdinand, e entrevistar Paulo Freire, que tem essa história aqui para a gente. André, tenta ajustar aí teu áudio, que a gente não está te ouvindo de novo. Não, e agora? Estão ouvindo agora? Estão ouvindo agora? Agora está. Estão ouvindo? Então, mas deu para falar, deu para escutar aquela coisa do diálogo anteriormente, Está cortando, está cortando. Está totalmente sem áudio agora. Novo não. Está cortando, está cortando, está cortando. Bom, mas acho que fica, né, a contribuição de André para a gente poder pensar nesses processos todos que eternamente nos atravessam. Eu acho que o que fica da experiência da gente, a gente começou perguntando, né, nos perguntando por que a gente está lendo Pedagogia do Oprimido 50 anos depois, e eu penso que daqui a 50 anos a gente também vai ler Pedagogia do Oprimido, porque são as temáticas que são levantadas nessa obra, elas são atemporais, no sentido de que elas são existenciais, e nós estaremos sempre nos constituindo sujeitos, num processo sem o qual o diálogo não é possível. Então, acho que a gente vai encerrando, né, em função também da nossa hora, muitas pessoas também já estão precisando ir finalizando. Eu agradeço enormemente a quem pôde estar aqui com a gente hoje, quem não conseguiu pode assistir, porque depois vai ficar gravado, não é? E domingo a gente tem eleição, e viver é um ato político, não é, gente? Então, é isso. Obrigada, André, Arnaldo, os professores, os dois professores que ainda estão aqui. Yuri, você está com a palavra para... Obrigada, Yuri, e boa tarde a todos.